Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Longa jornada até aqui, hein? Estamos próximos de completar um ano já desse podcast. Temos aprendido bastante, mas ainda tem muito pra gente aprender ainda. Estamos em Êxodo capítulo 25, a parte primeira, episódio 239, terceira temporada. Estamos fazendo essa pregação expositiva aqui do livro de Êxodo, capítulo por capítulo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. A gente vai aprender muita coisa legal hoje sobre os materiais aqui que foram usados pro santuário ali, pro tabernáculo. Tá joia? Vamos lá então, não sai daí, pega o caderninho, leia o capítulo 25, em calma, em oração, com o coração aberto. Depois vem pra cá, chama mais gente, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Um tempo precioso de nós estarmos refletindo aqui sobre a palavra de Deus. Então, veja comigo que como ele deu a Moisés as pedras sobre as quais a lei foi escrita, em primeiro lugar, em todos os eventos ali que aconteceram ali, ele poderia ter feito um santuário para descer de uma maneira espetaculosa, maravilhosa no meio de Israel. Mas agradou a ele, que podemos ter certeza que sempre fez a coisa sábia e apropriada, agir de uma maneira diferente. Ele exige do povo os materiais do santuário. O povo tinha trago muito ouro, prata e outros materiais, outros metais lá do Egito, e estava ali com eles bastante coisa. Eles não podiam fornecer comida para si mesmos muitas vezes, mas podiam fornecer o material para tal morada de Jeová, que ele pudesse aprovar e aceitar. Essas pessoas que haviam exigido tantas intervenções de Deus para libertá-los, protegê-los e ainda carregavam consigo, em meio a todo o desamparo, o grande estoque de riqueza indicado nessa passagem. É um tanto desconcertante para nós considerar a revelação assim proporcionada da condição israelita. Em seus corações, essas pessoas eram pecadoras, idólatras, incrédulas, instáveis, né? E é humilhante olhar para essa triste exibição da natureza humana que se apresenta. No entanto, eles conseguiram se cercar daqueles tesouros. Eles eram aqueles que estavam acumulando tesouros na terra. E até agora, esses tesouros tinham sido de pouca utilidade, pois que aproveita o homem ter todo esse estoque de ouro e prata, bronze e linho fino, se lhe falta o pão de cada dia. Todos os esforços do povo terminaram trazendo essas coisas para o deserto, onde pareciam inúteis, nem ouro e prata poderiam comprar pão no deserto. Mas agora veja como Deus ele pode tomar este ouro e prata e mostrar como fazer um uso proveitoso e aceitável de tudo isso. Veja que quando começamos a olhar com pesar para os resultados de nossos esforços naturais, como se esses esforços tivessem sido em vão, ele vem para anular a nossa ignorância e insensatez. Por um toque consagrador e reorganizador, os tesouros na terra podem ser transmutados em tesouros no céu. Como nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, estava vestido como um dos lírios do campo. Então nada que o homem possa fazer com sua maior arte é tão bonito quanto a obra de Deus. O valor das belas formas é algo facilmente exagerado, mas ninguém pode exagerar a beleza de uma ação espiritual, a beleza de um dom onde se manifesta a disposição e a devoção de todo um coração. Esses israelitas, sem dúvida alguma,
ajudaram na construção de estruturas esplêndidas, meus queridos. Mas a fundação dessas estruturas foi colocada na opressão e, portanto, em sua pedra repousava uma maldição destruidora. Veja que não havia nada em todo o tabernáculo mais bonito do que a disposição que marcava a doação dos materiais. Não havia nenhuma demanda específica sobre qualquer pessoa em particular. Que cada um considere por si mesmo se dará e quanto dará. Uma oferta voluntária do bronze seria de muito mais valor do que uma extorquida do ouro ou de prata ou de pedras preciosas. Quando Deus nos pede para dar, Ele nos pede para dar o nosso melhor. Todo esse ouro e prata simbolizavam o que havia de mais precioso. E a pessoa é então lembrada das palavras de Paulo com respeito aos materiais que podem ser colocados sobre o fundamento dado, que é Cristo. Não devemos trazer a Deus apenas o que não queremos para nós mesmos. O valor dos presentes constituía um teste de boa vontade muito perspicaz. E a boa vontade era a qualidade particular que precisava ser testada naquele momento. Homens dispostos a dar ouro e prata podem ser razoavelmente supostos como dispostos a dar qualquer outra coisa ao seu alcance. Em seguida, houve um teste também na variedade dos presentes. O homem sem ouro e prata não escaparia da responsabilidade de considerar o que poderia fazer em relação a outro presente. Para as necessidades do tabernáculo, Deus exigia uma grande diversidade de materiais. Considere aqui então comigo aquela oferta que era algo necessário ali. O objetivo de tudo aquilo, Jeová dará ao povo um sinal visível de sua presença no meio deles. Ele terá um lar no meio de seus lares, uma tenda de habitação semelhante em caráter às suas habitações. Mais do que isso, ele será o seu convidado. Eles providenciarão para ele a tenda sagrada. Se consideramos uma honra para uma cidade receber e entreter um membro de nossa família real, por exemplo, se nós tivéssemos uma, qual maior é a honra de receber o chefe da família real do céu? Veja que os materiais ali eram todo tipo de coisas necessárias. Nós vemos dos versículos 3 ao 7. Para que todos possam compartilhar o privilégio de fornecê-las. Alguns podem dar alguns ornamentos de ouro e mesmo um homem pobre ainda pode encontrar um pouco de pelo de cabra para ofertar para o tecido ser feito ali, a cortina do tabernáculo. Não é membro da nação, mas pode fazer sua parte também, ajudando a erguer o tabernáculo para Deus. Todos os dons podem ser usados, para que cada um tenha uma participação na obra. Isso é um precedente para nós mesmos. Deus nos trata como tratou Israel. Ele pede nossa ajuda para construir para ele um templo espiritual, uma morada na qual os homens sejam as pedras vivas. Alguns podem dar esforço pessoal, outros podem dar dinheiro para ajudar os trabalhadores, mas não há ninguém tão pobre que não possa dar alguma coisa. Certamente a oportunidade de ajudar a Deus não deve ser subestimada. Qual era a condição da aceitação? Todos podiam ajudar, mas com uma condição. Eles deveriam ajudar de boa vontade, com coração. A oferta é valorizada não por si mesma, mas como símbolo daquilo que é mais valioso. Os dons para Deus são uma espécie de sacramento humano que Deus se digna receber das mãos dos homens. São aceitáveis como sinais exteriores e visíveis de uma graça interior e espiritual. Nós damos a Deus quando solicitados por muitas razões. O povo de Israel percebeu que era um privilégio. Eles se lembraram do que Deus havia feito por eles e estavam ansiosos para manifestar a sua gratidão através da oferta. Que exemplo para nós! Dívidas da igreja, empreendimento missionário, ministros do evangelho convertidos em mendigos, pedintes, mas sem sucesso. O que o povo do Senhor está fazendo quando tais fenômenos abundam entre nós? Não precisamos ser lembrados do privilégio que nos é oferecido.
e que é tão temerosamente profanado. Veja que Deus, ele é o arquiteto do seu próprio santuário. Ali na criação daquele santuário, daquele tabernáculo, a edificação e os móveis deveriam estar em cada detalhe de acordo com o plano divino. Havia um comando para construir aquilo, a aliança sendo agora ratificada, e tudo estava preparado para Jeová fazer a sua morada com o povo. Ele habitaria entre eles como seu rei, estaria estabelecida a teocracia, o governo divino. De acordo com o gênio da dispensação, ordens são dadas para a construção de um santuário visível. É aqui chamado de Mikdash, ou santuário, e Mishkan, ou morada, tabernáculo, sendo esse último o nome mais comumente aplicado a ele para servir a plenitude de significado, projetada para ser transmitida por seu simbolismo. Era necessário que o todo fosse construído sob a direção divina imediata. Um plano do tabernáculo, abrangendo detalhes minuciosos, foi colocado diante da mente de Moisés no monte. Foi apresentado em sua plenitude ao seu olho antes que qualquer parte dela fosse estabelecida na terra. Veja que, semelhantemente, a Arca de Noé, o Tabernáculo de Moisés e o Templo de Salomão são provavelmente os únicos edifícios já erguidos a partir de planos fornecidos por revelação divina direta. Na construção do templo espiritual, a igreja, Deus não é meramente o arquiteto, mas o construtor, e a beleza e a simetria da estrutura serão encontradas no final como perfeitas, conforme Apocalipse 21 nos fala. Então considere os materiais do tabernáculo. Eles foram ordenados a serem recolhidos antes do início do trabalho, deveriam ser variados, representando cada departamento da natureza. Tinha material mineral, vegetal, animal, os produtos mais ricos de cada um, tanto quanto acessíveis no deserto: ouro, prata, linho fino, peles tingidas, pedras preciosas, etc. Todas as variedades de habilidade humana. O projeto era fazer um palácio para Jeová, uma bela e gloriosa casa. Era abundante, não deveria haver restrição nos presentes. Deveria haver uma profusa liberalidade que convinha à ocasião. As ofertas, elas eram voluntárias. Este ponto é colocado em primeiro plano. O povo deveria trazer uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com o coração. Recebereis a minha oferta. Então observe aqui, para a gente já caminhando para o final, se você quiser anota aí, que o povo primeiro se ofereceu a Deus, depois os seus presentes. Essa é a verdadeira ordem. Compare o que é dito lá dos crentes macedônios em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 6. É interessante. A entrega de si mesmos a Deus foi seguida pela devoção ao seu serviço do melhor de suas posses. Então, a consagração de si mesmo, como observado anteriormente, inclui todas as outras consagrações. Se somos de Deus, então tudo que é nosso é de Deus. Ele tem a primeira reivindicação sobre tudo que temos. Nosso melhor deve ser alegremente dedicado a Ele. As ofertas de livre arbítrio são necessariamente diversas em espécie e quantidade. Nem todos podiam dar ouro, prata ou pedras preciosas. Alguns cujos recursos eram pequenos provavelmente só poderiam dar seu trabalho para trabalhar os dons dos mais ricos. Cada um deu como pôde de acordo com o tipo de material que possuía. Muitos tipos de dons são requeridos no serviço de Cristo. Sim, não há ninguém tão pobre que não possa fornecer algo que outros não têm à sua disposição. O Senhor aceita e usará tudo que é dado de bom grado. A habitação de Deus com seu povo deve repousar voluntariamente. Eles devem desejar que Ele habite entre eles e devem provar seu desejo fornecendo voluntariamente os materiais para seu santuário. Uma igreja viva mostrará seu desejo pela presença de Deus e demonstrará sua gratidão, seu senso de obrigação para com Ele, por voluntárias doações em seu serviço.
estas de fato não são conclusivas como provas de um genuíno interesse espiritual, mas a ausência sim. A ausência deles fala com suficiente clareza de uma frieza e uma falta de interesse com as coisas de Deus. Então nós finalizamos aqui, eu te encontro no próximo episódio, onde nós temos muito mais para aprender, vamos falar sobre mais detalhes desse tabernáculo aí, vai ser bastante joia. Até breve, um abraço, tchau, tchau, Deus abençoe.